Parece mais fácil. A tendência é assim, o que você fez comigo, Maria? Mulher que briga com o marido, olha o que você está fazendo comigo, é dentro do trabalho, que porcaria que você fez, isso é trabalho que você apresente, olha a situação que eu fiquei. É mãe com filho, quer dizer, todas as relações. Todas. Tem pessoas que é muito mais fácil. Por quê? Porque quando você fala de ter controle emocional, né, Kátia, que você falou assim no começo, olha, não é muito fácil. Claro que não é muito fácil. É um treino e tem uma coisa muito importante, né, que as pessoas, para ter esse controle emocional sadio, responsável, antes de qualquer coisa, exige um autoconhecimento. Ah, sim. E aceitar aquilo que você sabe que não faz parte do que você gostaria de ser. Exatamente. Né? Você precisa ter friamente. E um negócio muito importante, Kátia, que o ser humano tem que aprender para poder não colocar a culpa no outro, não usar essa bengalinha, é se assumir, é fazer escolha consciente, olhar para si e falar assim, o que eu quero, quais são as minhas expectativas, enfim, se eu sentir raiva, eu sou responsável. Por quê? Porque o gatilho da raiva está aqui dentro de mim. Só você aperta o gatilho. É a forma como eu olho o ambiente. A raiva tem a ver com a minha vulnerabilidade. Portanto, quanto mais eu me conhecer, eu me assumir e não ficar culpando o outro, aí sim a gente encontra um caminho mais maduro para você ser uma pessoa legal, uma pessoa bem resolvida na vida, não é? É que é mais fácil a gente buscar o defeito no outro do que a gente se dedicar um pouco mais a se conhecer e falar, puxa, como eu sou isso? Eu tenho ponto fraco, né? E todo mundo tem. Por mais forte que a gente pareça ser, todo mundo tem alguma coisinha ali que se tocar, aquele calozinho que apertou e dói. Então, é exatamente isso que você está falando, que é a dificuldade de você ter controle emocional, ter equilíbrio emocional. Falo, gente, olha, não tem muito segredo. O que exige nessa coisa do equilíbrio emocional, de ter essa competência madura, exige essa coragem, essa coragem de correr risco, de olhar para si lá dentro e enxergar coisas que você provavelmente não vai gostar. E segunda coisa que é ter coragem é mudar. E porque o ser humano, ele acostuma na zona de conforto, nas bengalinhas, por isso que a gente culpa o outro, a gente faz papel de vítima, agride o outro, denigre, porque aí é aquela coisa, né? Enquanto eu estou te atacando, eu estou perfeito. E aí eu me enxergo, eu distorço a realidade dos fatos, para que eu possa continuar bem comigo mesmo. Mas é tão mais produtivo quando a gente se enxerga de uma forma nítida, despida mesmo de preconceito. Você fala, puxa, tudo bem, eu fui isso até hoje, mas agora eu não quero mais, eu vou mudar. Aí vou começar por onde? Você começa a fazer, acho que, uma análise, porque a gente sabe o que incomoda a gente e o que não nos interessa mais sermos, não é? É só a gente saber, tá certo, eu explodo por qualquer coisa. Então, como eu vou controlar isso? O que me deixa nervoso e o que eu posso fazer para me acalmar? É verdade. Existem uns estágios que a gente diz da raiva, quer dizer, a gente primeiro fica nervoso, você sente aquele calor, aquela vontade de falar, e aí de fato o sangue sobe. Tem como a gente quebrar esse ciclo? Claro que tem. Porque assim, é um ciclo que a raiva, como é que ela é acionada, não é? Já falamos tudo que tem dentro do ser humano. A nossa vulnerabilidade. Então, se eu estou no ambiente e acontece um evento, tá? E que esse evento vai ser um evento provocativo, cutucar lá meu ponto fraco, olha que interessante. Isso é triste. E cutuca meu ponto fraco, o que vai acontecer? Imediatamente eu vou ser tomada pela emoção da raiva. E é interessante, porque sempre se pergunta, aonde que a raiva aparece, que você percebe que está? É no corpo. O corpo fala? O corpo, você sente, teu corpo começa a esquentar, parece uma quentura que vai subindo do pé para a cabeça. Muitas vezes não. Então, como observar? A gente percebe a raiva no outro, né? Então, a gente é fisgado, para complementar, a gente fala do ciclo, hein? Mas a gente percebe a raiva no outro, nessa hora, porque ele começa, através do processo de comunicação, verbal e não verbal. Seja pelo corpo, aquele olhar penetrante, faiscando de raiva, seja através de um comportamento dissimulado, com ironias. Por exemplo, uma pessoa quando está ironizando,
ela está pela raiva, né? ou seja, sarcasmo, pode ter muita emoção negativa que expressa pela raiva. Pode ser inveja, ciúme, opção de coisas mal resolvidas e são expressas. A raiva é a forma que eu ponho para fora isso, que eu mostro. E através do meu corpo e da minha comunicação verbal. Então, eu expresso de forma não assertiva, quando a raiva não está sob controle, não é? Ou então, às vezes eu expresso como? Engolindo. Que são as pessoas muito amáveis, agradáveis, que fazem tudo para agradar o outro, também. Isso pode ser um detonador, um gatilho da raiva? Eu acho que pode, porque ela se desagrada. Pode. Por quê? Porque, na verdade, a gente cria expectativas das pessoas com quem você se relaciona. E, às vezes, você cria expectativa até demais. É isso que a gente precisa estar olhando. Maioria das vezes. Aí você pergunta do ciclo. A primeira coisa é pegar esse evento, se eu quiser brecar a raiva, não deixar ela continuar antes que a emoção tomar conta, eu começar a analisar por que essa situação está me deixando assim. Por que fulano me irrita? Por que fulano, toda vez quando ele dá o contra discorda das minhas ideias, eu fico com raiva. O que acontece nisso? A gente quer ter razão sempre. Quer ter razão sempre. Então, eu posso interromper o ciclo da raiva de forma madura logo no começo, começar a modificar a minha percepção da situação, me fortalecendo. Agora, nem sempre eu consigo isso, porque nós somos seres humanos e a raiva, como eu disse, essas emoções fazem parte. Então, na hora que vem você sente no corpo. Mas quando eu senti a raiva no meu corpo, significa o quê? Porque eu já tive um pensamento raivoso. Por quê? Então, isso daqui, segundo passo do ciclo, segundo momento, ou seja, surge imediatamente, é automático. Você olha, você fala, essa pessoa está contra mim, por isso que ela está assim, vem aquela raiva da pessoa. Por que ela está contra mim? Aí, você pode mudar esse pensamento? Claro que nessa hora, pode interferir? Né? Tem as técnicas que a gente mostra aí, que você pode mudar assim, fazendo empatia. Fala, por que essa pessoa fez isso para mim? Para me provocar? O que eu posso ter feito para ela? O que eu posso ter feito para ela? Vale ou não vale a pena? Você pode... Aí vamos supor que o pensamento tomou conta. E ele vai me levar a um estresse emocional muito grande. Eu posso interferir? Aí posso. Com respiração, como nós já falamos. Contando até 10 e botando um pensamento legal na cabeça. Olhando para o outro com um olhar mais de compaixão. Enfim, eu posso sim interferir em qualquer fase do ciclo. Agora, se eu concluir com todas essas técnicas, que a raiva é viável, que a raiva é justa, que foi intencional, a pessoa tinha essa intenção mesmo, então aí eu tenho o direito de expressar sim a minha raiva. Mas vai valer a pena? Pois essa é uma das perguntas que eu tenho que fazer. Não sempre. Veja no trânsito que você... a pessoa, outro dia eu vinha calmamente pra cá, curtindo uma musiquinha, cantarolando, um rapaz parou do meu lado e me xingou. Eu olhei e falei, eu nem tinha mudado de faixa, eu olhei e falei, será que é pra alguém? Era pra mim mesmo, fiz assim. E aí, o que você sentiu? Eu não senti nada. Aí eu falei, louco, nem fiz nada. Pois eu virei o semáforo, virei à direita pra entrar aqui, pois ele veio atrás de mim me xingando. Eu falei, meu Deus, fiz uma oração, Pai Nosso, falei, vai com Deus. Que maravilha, não é? Mas isso porque eu estou prestando atenção no como eu agiria no passado. No passado, legal, eu tinha aberto o vidro, falei, tá o quê? Não fiz nada. O que vai mudar? Depois a gente toma um tiro, não sabe nem por que tomou. E tem gente, olha, isso que você está mostrando é sinal de maturidade. Mas é prestar muita atenção. Tem que prestar atenção no seu sentimento, prestar atenção no seu comportamento, no que você está sentindo. Porque tem gente que é pior ainda, né? Acontece um evento, a pessoa se sente culpada, né? Normalmente, quem expressa as emoções, a raiva de forma inadequada, o que vai acontecer? Provavelmente depois vai sentir culpa. E vira um ciclo vicioso. A culpa também mata, gente. A culpa é terrível. Uma pessoa quando se sente culpada, você já viu uma mulher quando se sente culpada porque não educou filho, né? Às vezes o filho está tendo um comportamento que não é legal, a mãe acaba se sentindo culpada por aquilo. E ao invés dela olhar,
encarar a situação e falar o que eu errei, o que eu acertei, o que é da minha responsabilidade, o que é inerente a ele, do ser humano que é meu filho, o que ela fala? Ela se sente culpada e não consegue ter essa comunicação assertiva, clara consigo mesmo, com as pessoas, e começa o quê? A atacar as pessoas e não foca no problema que tem que ser resolvido.